Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que alegria enorme poder voltar a estar com vocês aqui na TV Sempre. Patrícia, obrigado aí, viu? Você está fazendo um programa no capricho, estou satisfeito. Que Deus te abençoe grandemente, viu, minha irmã? Você realmente é profissional, sabe muito bem o que está fazendo. Bom, meus irmãos, esse programa você já sabe, é só Jesus. Aqui quem está falando é o pastor Villanova. E eu tenho o maior privilégio de falar de Jesus. Se você quiser ter uma boa conversa comigo, me chame para falar sobre Jesus. Se você quiser falar sobre outros, para mim não tem muita relevância não, sabe, meu irmão? Que para mim a conversa relevante é a conversa sobre Jesus. Mas vamos aqui pensar um pouquinho. Nós seres humanos somos seres feitos por Deus para nos relacionarmos entre nós. Então, o ser humano não foi feito para ser um ser isolado, viver sem conversar, viver sem compartilhar. Então está tudo errado quando a gente percebe que uma pessoa se isola, fica num canto, alguma coisa muito grave está acontecendo com esta pessoa, porque não é da natureza humana viver-se isolado. Então, meu irmão, só que tem uma outra coisinha aqui também. Você sabe que os relacionamentos, às vezes, também são muito complicados. E uma boa parte das pessoas que se isolam é porque não souberam levar muito bem a boa conversa, a boa convivência, a tolerância, não é? Para poder perdoar pequenos erros, pequenos deslizes e também para ter a facilidade de aceitar a opinião do outro, mesmo que ela não lhe satisfaça, mas respeitar a opinião alheia. Então essas coisas todas, elas criam, às vezes, até um ambiente de conflito entre nós. E se Deus não nos criou para viver em solidão, agora também Deus não nos criou para que se estabeleça um conflito entre nós e o nosso próximo. Então, o nosso relacionamento tem que ser um relacionamento de tolerância, de calma, não é? E aceitar as verdades do outro também. Bom, aí nesse choque de opiniões, vem também, meu irmão, uma coisa que é fundamental para nós. Qual é o melhor relacionamento que a gente pode ter nessa existência? É o nosso relacionamento com Deus. E você sabia que muitas vezes a gente percebe que tem pessoas que têm conflito com Deus, que têm dificuldade de assimilar as coisas de Deus. Porque há pessoas que acham que Deus é um Deus rigoroso, que está aí para punir, que está aí para pesar a sua mão, que está aí para puxar a orelha do ser humano. E na realidade, meu irmão, é um desconhecimento total. As pessoas que têm esse tipo de posicionamento, esse tipo de opinião, elas são completamente afastadas da verdadeira noção de Deus e do verdadeiro Deus. Porque Deus é o quê? Deus é amor. O versículo mais conhecido e mais citado da Bíblia é João 3,16, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o versículo mais conhecido no meio dos cristãos. Mas então, meu irmão, por que a gente não pensa nesse versículo? Por que a gente não pensa nessa palavra? Por que a gente não analisa essa palavra? Ali está demonstrado que o amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, qual é o interesse de Deus ao oferecer o seu Filho em sacrifício? É estabelecer um relacionamento entre Ele, Deus, e nós, seres humanos. Porque esse relacionamento foi cortado um dia.
quando nossos pais estavam lá no Jardim do Éden, e quando eles quiseram experimentar o lado mal da vida, porque eles só conheciam o bem. E aí, a condição que Deus colocou é que não se tocasse na árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não só tocaram, como comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí o que aconteceu, meu irmão? Aí Deus teve que dizer para eles o seguinte: olha, vocês fizeram uma opção e eu vou respeitar a opção de vocês. Eu estou dizendo assim de uma forma, claro que não foi assim que Deus falou, mas estou falando de uma forma simplificada, para a gente entender bem, pegar o espírito da coisa. Aí Deus disse para ele: bom, vocês fizeram a opção de vocês. Vocês não ficaram satisfeitos em conhecer só o lado bom da vida, o lado correto da vida, o lado honesto, o lado sério da vida, mas vocês optaram por conhecer o outro lado, o lado do mal. Então é o seguinte, eu vou respeitar a posição de vocês e agora vocês vão fazer o seguinte: vocês querem conhecer o mal? Então, ó, a porta do paraíso é serventia da casa, pode ir. E lamentavelmente os nossos primeiros pais, não restou para eles outra opção a não ser sair da presença e quebrar aquele relacionamento lindo que existia entre Deus e o ser humano. Porque Deus também, meu irmão, Deus fez o ser humano porque Deus é semelhante a nós. Aliás, nós é que somos semelhantes a Deus, porque Deus também é um Deus de relacionamento. Deus não quer ficar isolado num espaço qualquer aí. Deus quer agir, Deus quer compartilhar, Deus quer estar comigo, Deus quer estar com você. Mas o pecado nos separa de Deus, o pecado separou o homem de Deus. E o pecado cometido lá pelos nossos primeiros pais fez isso, distanciou o ser humano de Deus. E aí, meu irmão, Deus lá no fundo da sua alma, Deus lá no fundo da sua divindade sentiu falta deste relacionamento, de poder conversar com o ser humano, de poder conviver com o ser humano. E aí o que Deus faz? Depois que eles saíram e começaram a ter um enfrentamento e começaram a perceber que fizeram um mau negócio, tentar conhecer o mal, porque já começa logo ali na frente, né? Caim e Abel, os dois filhos dos nossos primeiros pais, os nossos irmãos, Caim e Abel, não é? Caim, invejoso, matou Abel. Primeiro assassinato, e o primeiro assassinato entre duas pessoas da mesma família, com o mesmo sangue, não é? Com o mesmo pai, com a mesma mãe, um assassinou o outro, por pura inveja. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, olha a dor que a mãe Eva nunca tinha sentido, o pai Adão nunca tinha sentido, ter que enterrar um filho, morto pelo próprio irmão. Olha que tragédia, isso é o mal. Aí eles foram perceber que fizeram uma péssima escolha. E mais, Deus, ó, se isolou. Deus se isolou. E Deus ficou lá no paraíso só. Não tinha mais aquela conversa com o ser humano. Isso começou a tocar em Deus, porque Deus adorava conversar com os dois. E aí o que Deus faz? A partir daquele momento que eles foram, Deus ficou criando um plano para poder trazer as pessoas de volta para si, para que Ele, Deus, pudesse se relacionar com as pessoas. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, eu já falei isso aqui. Todo o Antigo Testamento é a história de Deus correndo, procurando, tentando se aproximar, tentando voltar a ter um relacionamento fraterno com o ser humano. Mas você vê lá de Gênesis a Apocalipse que este plano de Deus, embora um plano muito bem feito, o ser humano virou as costas para o plano de Deus. Até que veio João 3,16, não é? Que Deus continuou amando o ser humano, apesar do ser humano ignorá-lo, e apesar do ser humano ter virado as costas e não dado a menor relevância, a menor importância para Deus. Deus não ligou para isso.
É aquilo que eu estava falando com relação aos relacionamentos, né? Olha o relacionamento que Deus quer ter com o ser humano. Respeitoso. O ser humano não quer, não quer. Agora Ele quer. E se Ele quer, Ele vai lutar por isso. Foi o que Deus fez. Lutou, 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 até que enviou o seu Filho Jesus. E o seu Filho Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. E a partir dali, poxa vida, meu irmão, minha irmã, Deus começou a conversar novamente com o ser humano. Deus começou a conviver com o ser humano. E aí chega Jesus e diz para nós assim: o reino de Deus está dentro de vós. E a gente descobre na palavra também que Deus não habita em templos, em casa construída pelas mãos dos homens, que Deus habita no interior do ser humano. Aí Jesus chega e diz assim: se disserem para você, procura o reino de Deus aqui, lá e acolá, não vá. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Então aqui dentro de mim e também aí dentro de você, Deus quer estabelecer um reino. Deus quer estabelecer um convívio. Deus quer estabelecer um relacionamento. Deus quer ser participante da sua vida, da minha vida. Deus quer que estejamos juntos, nós e Ele. E aí, meu irmão? Você vai deixar Deus fazer isso? Ou você quer tocar a sua vida sozinho? Fazer os seus planos sozinho? É assim que você quer? Então, nesta hora, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Vale a pena a gente começar a pensar em voltar para Deus, em ter um relacionamento com Deus, que é a melhor coisa que nós vamos fazer na nossa vida. Tá bom, querido? Tá bom, querida? Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Até o próximo programa aqui na TV Sempre. Só Jesus. Deus abençoe.